Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula da Sapiência Musical. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e aqui nesse quadro da Sapiência, onde você aprofunda o teu conhecimento musical, compreendendo o que de fato é necessário compreender para que você evolua na música, aprenda e evolua e se veja sempre pegando novas músicas cada vez mais avançadas, 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você estuda. Por isso, mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! Hoje nós vamos conversar sobre o seguinte tema: como ser igual ao meu ídolo, como ser capaz de tocar tão bem quanto aquela pessoa que eu vejo tocando assim, destruindo tudo e que me deixa de boca aberta e me deixa com uma vontade e um sonho e uma dúvida de que será que algum dia eu vou tocar pelo menos um pouco igual a ele, eu vou chegar onde ele tá, eu vou ser igual, eu vou fazer igual o que ele faz, enfim. Como que é possível chegar aonde esses caras, onde essas mulheres estão fazendo essas coisas absurdas e que a gente anseia tanto? Pois hoje eu vou te mostrar que não só é possível, como você vai entender que onde eles chegaram é um caminho que qualquer um de nós podemos chegar se nós estivermos dispostos a fazer o que eles fizeram. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que ter consciência é sobre a construção do nosso talento musical. Existe uma receita para que a gente possa construir o nosso talento musical. E eu não sei se você conhece qual é essa receita, mas é a receita dos 5 Ds. Vou te passar. São 5 Ds que a gente tem que ter no nosso dia a dia musical, que de fato vão ser essenciais para que a gente trilhe uma jornada de construção, de despertar o nosso talento musical. Primeiro D é a disposição. Disposição para aprender, é querer aprender. Nós temos que ter disposição para querer aprender. Essa é a primeira condição, porque a gente só aprende de fato quando a gente quer. Então, quando a gente está disposto a aprender, a gente se abre para começar a nossa jornada. Então, o primeiro D é a disposição. Segundo D é a direção. Nós precisamos ter um direcionamento, uma boa metodologia, uma boa condução, bons modelos, bons professores que vão nos mostrar esse caminho, essa trilha de aprendizado mais saudável, mais rico em estímulos musicais que vão realmente aparando as nossas arestas e nos fazendo crescer na música de forma saudável, de forma gostosa. Terceiro D é a disciplina. Por que a disciplina é tão recorrente, todo mundo conhece e todo mundo fala? Porque nós precisamos ter disciplina para praticar. Mas a disciplina, ela não está envolvida apenas em você assumir aquele compromisso de estar ali com o teu instrumento todo dia, de tal a tal hora. A disciplina também está envolvida em você saber se controlar, segurar os seus impulsos diante de uma prática que de repente você faz porque é mais confortável, mas não é a prática ideal. Então você aprende que você tem que direcionar melhor as suas práticas musicais com o instrumento e você tem que ser disciplinado para aprender a seguir a maneira correta de estudar, de corrigir uma dificuldade, de alcançar um domínio em determinado ponto. Então essa disciplina em que nós somos convidados a desenvolver e que a música vai estimulando é essencial para que a gente de fato continue numa seara, numa caminhada, numa trilha que vai levar para o nosso sucesso, para despertar o nosso talento. Quarto ponto é a dedicação. São 5 Ds, hein? Tô no quarto D. A dedicação. Quando a gente pensa na importância dessa dedicação, logo vem na nossa mente a ideia da persistência, de não desistir, de continuar na caminhada, de trilhar ali o nosso passo a passo, um pouco por dia, devagar, conduzindo a nossa rota, aprendendo a lidar e até a superar as frustrações que a gente vai sentindo de forma natural em todo o processo de crescimento. Como tudo na vida que a gente faz, conforme a gente está crescendo, a gente se frustra, porque a gente erra, a gente não consegue fazer tudo perfeito, é lógico, a gente está aprendendo. Então, a dedicação é você continuar persistindo e fazendo o que você tem que fazer com amor naquilo, sabe? Se colocando para fazer aquilo, aprendendo a lidar com essas situações que vão acontecendo, que não são sempre situações de alegria, mas que também tem situações de você aprender a lidar com essas emoções mais tristes, sabe? Então, dedicação. E o último D que fecha tudo e que é essencial é a diversão, porque a gente tem que curtir o processo, você tem que ter prazer, você tem que se apaixonar
pelo que você está conquistando, pelo que você está angariando, e você tem que sentir prazer em como aquilo está sendo construído. Quando você estuda e vai se desenvolvendo musicalmente ao preço de muita labuta, de muito desgaste, onde você não tem alegria, alguma coisa está errada. Porque esse ambiente musical ali em que você está inserido, talvez por meio de muita cobrança do professor, talvez por meio de muita cobrança própria, de qualquer forma, é um ambiente não saudável, onde você não consegue ter a alegria e o prazer de curtir, de aproveitar cada conquista, cada pequeno progresso, sabendo que cada progresso se soma ao progresso de amanhã, que por menor que seja, vai se somando e vai te levando. Então, quando nós temos essa firmeza dos 5 Ds na nossa postura diária diante da música, nós estamos com a receita do talento musical. E se há uma coisa que aqueles músicos que a gente admira muito têm, é talento. Eles desenvolveram o talento deles. E eles têm isso muito claro, muito firme, disposição para o aprendizado, direção, disciplina para você aparar as arestas da sua caminhada, da sua forma de estudar, de conduzir o seu aprendizado ali diário, dedicação, tem que ter a dedicação para persistir e tem que ter o quê? A diversão, curtir. Esse é o primeiro ponto e essencial. Esses 5 Ds tem que estar inserido na sua rotina. Porque talento musical não se trata de algo pronto, de algo nato, de algo que é dado, que é doado, que alguns têm, outros não têm. Eu sempre digo isso e me torno até repetitiva porque isso é um fato. Às vezes nós tendemos a achar que o talento depende dessa condição nata ou depende de condição financeira. Nós também tendemos a achar que para que a gente possa ser um músico muito bom, sabe, e ter uma carreira brilhante na música, nós só vamos conseguir fazer isso se a gente se dedicar horas e horas para estudar. E como a gente tem que trabalhar, a gente não vai ter horas e horas para estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar das coisas do nosso dia a dia que nos roubam essas horas e horas. E ao passo que nós pensamos, eu nunca vou conseguir alcançar tudo isso porque esse cara ali, ele não precisava se preocupar em trabalhar, por isso que ele fica estudando horas e horas, e aí por isso que ele chegou onde ele chegou. Na verdade, isso é um mito, isso é uma forma errada de encarar, porque sim, quanto mais horas nós temos, isso nos ajuda, mas isso não é o essencial, porque se essas horas não forem bem empregadas, se você não tiver uma boa orientação de como aproveitar essas horas na construção do teu aprendizado musical, de nada adiantou. Às vezes você fica 2, 3 horas estudando e tem pouquíssimo aproveitamento, muito pouco, porque na verdade o essencial não é a hora, mas a orientação ali, a direção que está sendo feita para que você aprenda a ter o máximo aproveitamento dessas horas. Então, assumir esse argumento para você também é se fadar, é colocar para você uma autoindução para desistir. Você fala, eu vou parar, não dá, eu não vou ser bom de verdade. Nunca. E ao passo que quando nós temos consciência dos 6 P's, são 6 P's ali que influenciam a construção da nossa virtuosidade, nós entendemos que para que a gente seja bom de verdade, na verdade, o que é necessário não é a quantidade de horas que eu vou me dedicar, mas o que está envolvido sustentando essas horas. Os 6 P's é a essência da receita da virtuosidade. É assim que eu trago aqui hoje para você. São 6 P's e eu vou compartilhar eles com vocês, porque eu não sei se você sabe, se você tem consciência de todos eles. O primeiro P que você tem que ter na sua vida se você quer se tornar e se você quer alcançar a virtuosidade: paciência. Nós temos que aprender a ter paciência para continuar a fazer o que é necessário fazer, a continuar a treinar dia após dia, sem cair no desespero e na ansiedade de querer tudo para ontem, de querer aprender e coordenar logo as coisas não saem do jeito que a gente quer e nem ficar se derrotizando por causa disso, porque não está saindo, porque eu estou fracassando. Então, ter paciência é essencial para que você, dia após dia, continue praticando, direcionando, corrigindo a sua forma de fazer. Ao lado da paciência tem a prudência.
O segundo P. Por que prudência? Porque nós temos que ser prudente para não colocar a carroça na frente dos bois. Quando nós somos muito ansiosos, nós queremos tudo logo, por favor, nós nos esquecemos de caminhar de forma focada, com foco, com direcionamento, sem se atropelar, mas fazendo o que é realmente essencial que seja feito naquele momento para que você alcance aquele resultado X. Então, paciência e prudência andam lado a lado, são essenciais. O terceiro P é a paixão. Você tem que ter paixão por fazer aquilo que está fazendo, independente do que vão te dizer, de como vão te julgar, de como vão te apoiar ou não. Porque quando a gente começa a se dedicar para a música de forma profissional e cada vez mais a gente fica dedicado a isso, nem sempre nós somos compreendidos pelos nossos familiares, nem sempre nós somos apoiados. Então, ter paixão é seguir aquele sentimento, aquela vontade que você tem, mesmo escutando o que está à sua volta, as críticas todas, as comparações, os julgamentos que vêm, e não se perder do seu sentimento, do seu foco, de continuar ali prudente e paciente, caminhando na construção da tua virtuosidade, a virtuosidade é um produto final do talento. Essa paixão alimenta a persistência. Persistir é ser resiliente diante de das críticas que podem surgir, diante da sua própria autocrítica, do quanto você às vezes vai se comparar, porque você começa a ver outros desabrochando e é naturalmente que você começa a se comparar, e quando não é uma coisa que você mesmo faz, é uma coisa que fazem com você. Então você escuta às vezes muitas comparações e muitas situações que vão te colocar para baixo. Persistência e paixão vão te fazer seguir adiante, focado no que você tem que fazer, no que é o seu, assim. E isso alimenta o quinto P, que é o primor. Nós precisamos ser primorosos. O que é ser primoroso? É não nivelar por baixo, é não se contentar com o tá bom dessa forma. É fazer um trabalho que busca a perfeição, mas não uma perfeição doentia, porque a gente sabe que a perfeição nunca é de certa forma atingida, nós estamos sempre buscando, mas não essa perfeição que vai esmagar a gente de tanta preocupação, mas aquela perfeição saudável onde você quer sempre se superar, onde você tem consciência que seu verdadeiro concorrente é você mesmo e que se tem alguém que precisa ser melhor do que você, é você. Onde você cada dia se coloca para tocar um pouco melhor, para conquistar algo que você não conseguiu fazer ontem, com foco, com paciência, com dedicação. E aí você não aceita o meia boca, você vai buscando, vai aprendendo a valorizar essas conquistas que você vai tendo. Então ser primoroso é essencial e esse primor já se alia ao sexto e último P, que é a profundidade. Não tem como você ser primoroso se você não tiver profundidade, se você não buscar profundidade no teu conhecimento musical e no teu domínio instrumental. São coisas que não se desassociam, andam juntas. Essa é a receita para que você possa conquistar a virtuosidade que aquele cara, aquela mulher que toca daquele jeito assim assado que você vê todo dia, conquistaram. Então, lembra, paciência, prudência, paixão, persistência, primor e profundidade. Essa é a receita para que você conquiste dia após dia a virtuosidade, sem ansiedade. A virtuosidade é produto desse processo. Ela surge, uma hora ou outra, ela surge. Eu tenho aqui alguns exemplos para que a gente possa refletir sobre isso, sobre essa questão de achar que nós precisamos ter uma condição ideal, a gente precisa ter uma condição ideal, né? Ou um apoio familiar, uma condição financeira que nos suporte, um talento, já uma predisposição para a música, porque se a gente não tiver essa condição ideal, a gente não vai conseguir ser profissional da música. Eu pesquisei na internet, e você também pode pesquisar, e eu levantei aqui 3 casos que eu queria dividir com você,
Desses 3 casos, são apenas 3, mas existem tantos e é tão fácil encontrar essas histórias e eu quero com isso te estimular para ver o quanto você é capaz, mas às vezes você está se subestimando nessa capacidade. O primeiro caso é de uma mocinha, uma mineira que é trompista. Ela chama Isabelle Menegassi Silva. Bom, ela se encantou pela trompa num projeto social que ela fazia aula em Belo Horizonte aos 13 anos de idade. Brasileira, tá? Os 3 casos que eu separei são brasileiros. Mas ela só pôde se dedicar ao estudo musical no final da adolescência, porque ela dizia que havia uma pressão da família para que ela tivesse uma carreira mais firme, mais séria, que a música era algo muito certo, então não havia apoio de forma nenhuma. Ou seja, ela começou a fazer outros cursos técnicos que a família a direcionou para isso e ela adiou o sonho dela, mas aos 19 anos de idade ela começou a se dedicar ao estudo da trompa, com 19 anos de idade. Muitas pessoas acham que a gente tem que começar criança, né, para ser um profissional, né? Enfim, aos 19 anos ela ingressou numa universidade estadual e ela se dividia entre noites em claro, visando recuperar o tempo que ela não teve ali de estudo desde os 13 anos, e com um trabalho informal que ela também tinha para poder pagar o próprio instrumento, para poder custear esses estudos. Então, ela foi estoquista, distribuiu panfletos, agarrou todas as vagas que surgiam no comércio, trabalhava durante o dia, estudava à noite, se virava e alcançou seus objetivos. Tanto é que ela faz parte, hoje ela é trompista da orquestra acadêmica em Vitória. E ela sempre diz que é uma conquista isso para ela, porque a trompa é um instrumento geralmente tocado por homens, porque é um instrumento que exige um fôlego maior. E ela tá lá no meio dessa representatividade feminina, sendo uma profissional da orquestra. Outro caso, Elza Soares. A Elza Soares, ela teve uma história difícil. Aos 12 anos de idade, o pai dela obrigou ela a casar com um homem 10 anos mais velho. 12 anos, ela era uma criança. Enfim, com 13 ela já teve seu primeiro filho. Então foi aquela vida tumultuada, né? E difícil, muito pobre, não tinha condições para sustentar as crianças. Ainda assim, encantada com as músicas que ela ouvia nas rádios e motivada a mudar de vida, ela enfrentou o pai e o tal do marido para se tornar cantora. E no meio da escalada desse sucesso, ela encontrou muitas dificuldades e também pessoas que ajudaram ela a seguir nessa carreira. E a gente conhece a Elza Soares e a carreira que ela desenvolveu. Um outro caso é do rapaz chamado Jonathan Bastos. Esse nos choca um pouco mais porque existe uma limitação física que contestaria qualquer oportunidade que ele teria na música, né? Você pode pesquisar o caso do Jonathan Bastos pela internet. Ele nasceu sem os braços por um problema ali já de nascença, ele não tem os braços. E nasceu no meio de uma família de músicos, e ele sempre foi incentivado, e ele começou a estudar por volta dos 3 ou 4 anos, e ele começou a tocar bateria, por influência da mãe e do avô. Depois da bateria ele foi para o piano, e depois do piano ele foi para a guitarra, e hoje ele toca os 3, bateria, piano e guitarra. E eu te convido a assistir algum vídeo, procura Jonathan Bastos no YouTube. Nós ficamos chocados, porque há uma predisposição física que claramente levaria a um julgamento de que não vai dar, né, para ele tocar. Não, ele toca com os pés, ele toca apoiando um pouco o que ele tem no braço aqui. Ele desenvolveu uma forma de tocar e ele não se limitou a pensar que ele não teria uma condição ideal para fazer aquilo. Ele encarou a realidade e contornou. É um exemplo de superação gigante para todos nós e nos mostra que a gente precisa querer fazer da música nossa companheira diária. Quando a gente quer viver, quer chegar lá onde aqueles caras chegaram, a gente só precisa trilhar o caminho que eles trilharam. Porque ninguém chega no topo da montanha do nada, do dia para a noite, sem esforço. Quando você está lá no topo da montanha, é fácil que as pessoas te admirem, te aplaudam, te vangloriem, queiram estar ao seu lado, te invejem, queiram que você caia. É normal ter esse turbilhão de sentimento quando você está lá em cima. Mas o que as pessoas não enxergam e que também não participaram é da sua escalada até chegar lá em cima. E nós, quando vemos alguém que está lá em cima, precisamos acostumar-nos a olhar qual foi a escalada que ele trilhou para chegar lá em cima. Porque não adianta achar, é ilusão, que vai ter um trampolim que vai jogar a gente lá em cima. Não há. E a música nos ensina isso. Há uma trilha, há um caminho que ele acessou e que você acessa, que eu acesso, que qualquer um de nós acessamos.
Ah, Dani, mas eu vou deixar para estudar música um pouco mais para frente. Numa próxima oportunidade eu estudo, eu começo a me dedicar mais a isso. Eu escuto essa frase muito. A frase que eu mais escuto. Ah, deixa para mais para frente, uma próxima oportunidade. Nós sempre protelamos nos dedicarmos mais a esse aprendizado musical para um outro momento. Um momento que nós julgamos, que nós imaginamos que estaremos melhores, que será um momento ideal. Mas isso é uma limitação que nós colocamos. E é um julgamento feito por uma realidade que nós imaginamos. Que momento ideal é esse daqui a pouco? Tudo pode mudar daqui a um mês. Essa época de pandemia, tudo isso que a gente está vivenciando mostra o quão instável essas imagens que nós fazemos são. Na verdade, tudo acontece conforme a gente coloca, a nossa mente delimita. Se a gente delimita que daqui 2 meses é o momento de estudar, então você vai estudar daqui 2 meses porque você delimitou que é daqui 2 meses. Se você delimitou que é daqui 2 anos, quando você aposentar, você só vai estudar daqui 2 anos porque você delimitou que é daqui 2 anos. Mas não é porque lá é o melhor período, é porque você colocou para lá. E a gente corre o risco nesse processo de se frustrar, porque muita coisa pode acontecer e a gente imagina que vai chegar essa época ideal e ela nunca chega. Não existe época ideal, não há época, somos nós que fazemos, somos nós que conduzimos e que construímos o que nós queremos. As oportunidades vêm e vão. A gente precisa aprender a agarrar essas oportunidades quando a gente quer. Porque se você me ouve aqui, é porque você gosta de música e quer. Então a gente precisa aprender a fazer o possível para agarrar a oportunidade. Porque uma hora ou outra ela passa. E você ficou imaginando uma época ideal que nunca vem. O que nós pensamos assim quando nós queremos ser profissionais? O que é o senso comum assim que faz com que a gente se julgue ser profissional já ou não? Nós atribuímos, e a sociedade em geral também atribui isso, né, a essa expectativa social de que um profissional é aquele cara que tem sucesso, um cara que é reconhecido, um cara que já até ficou famoso, que tem um sucesso gigante, ou aquele cara que as pessoas invejam de tanto que ele toca bem. Então é aquele cara que tá no topo assim mesmo. Esse é o cara profissional. Ou, por outro lado, na contramão disso, é aquele cara que começou a tocar em barzinho e que já tá tocando e ganhando dinheiro com isso, mas não importa o nível do que ele tá fazendo ali. Se ele tá fazendo tudo mais ou menos, meia boca, não importa. Importa que ele já tá ganhando dinheiro com isso. Então, já é um cara profissional. E essas duas visões são visões assim, né? 8 ou 80. Estão na discrepância, né? Onde você ostenta muito uma condição uau ali, de chegar no ápice da carreira, e a outra condição de você musicalmente estar ainda bem comprometido, mas não importa, está ganhando um pouco de dinheiro já é suficiente, você já é profissional. Essas duas visões polarizadas de ser um bom profissional, de ser um profissional na música, precisam encontrar um equilíbrio maior a partir do entendimento de que construir o teu talento, construir a tua virtuosidade na música demanda outras coisas. Suzuki, você sabe, professor, já dizia para nós que um belo coração é o reflexo de um grande talento, ou melhor, ele dizia o contrário. Um grande talento é reflexo de um belo coração. Quanto mais nós sabemos, menos nós precisamos ostentar o que a gente sabe, menos a gente precisa exibir. Quanto mais as pessoas sabem de fato, menos arrogante elas são. Porque as pessoas que desenvolveram, que estão nessa preocupação em desenvolver o seu talento musical, a sua virtuosidade, estão buscando esse crescimento pessoal por meio da música, está concentrada em se superar, em fazer o que é necessário para crescer. Então não está preocupada em humilhar, em exibir o próprio conhecimento. O foco não está nisso. Porque está preocupado em crescer cada vez mais. E quanto mais ele vai crescendo, mais ele vê coisas que tem para crescer. As pessoas também que têm uma carreira já consagrada musicalmente, especialmente como músicos, pensamos em músicos instrumentistas, né? Essas pessoas, elas se dedicam generosamente a fazer outras pessoas felizes.
seja por meio de momentos musicais em apresentações, em performances, em concertos, seja por meio do ensino musical, ou seja, elas partiram de momentos onde o que elas conquistaram é colocado a serviço do todo, para que todos cresçam junto. Quando nós estudamos com seriedade, com profundidade, com paixão, nós atingimos esse nível de profissionalização de forma natural. E aquele endeusamento do grande sucesso, ou aquele nivelar por baixo, onde fica mais ou menos, tá bom? Cai por terra e o foco é outro. Então, esse exemplo, né, que eu aprendi com o Suzuki e que eu trago para mim é verdade. O grande talento sempre está por trás de um belo coração, de uma grande generosidade. Então, se eu posso trazer uma última dica aqui para você nesse sentido do que te falta para ser um profissional na música e para fechar essa nossa conversa, eu diria para você: aprenda a cuidar da construção do teu talento musical. Aplique os 5 Ds do talento musical. Lembra a receita do talento musical? Disposição, direção, disciplina, dedicação e diversão. Eu vou repetir. Disposição, direção, disciplina, dedicação e diversão. Aprenda a construir o teu talento musical sobre esses princípios. Aprenda a cuidar da construção da sua virtuosidade sobre a receita dos 6 P's. Siga esses 6 P's como os princípios que vão conduzir o que você tem que fazer diariamente. 6 P's, você lembra? Paciência, prudência. Paciência e prudência andam lado a lado para você controlar a sua ansiedade. Paixão, persistência. A paixão e a persistência também. Primor e profundidade. Nutre a tua virtuosidade a partir desses princípios. Faça o que tem que ser feito e aprenda também a cuidar e a gerenciar da tua carreira musical. Porque viver profissionalmente da música exige que nós tenhamos também um olhar sobre como gerenciar o nosso ganha-pão, como se inserir no mercado de trabalho por meio da música. É uma profissão onde nós somos autônomos, onde nós devemos aprender e estudar também o que é necessário sobre o marketing musical. Ou, se vamos nos seguir na carreira da docência, de ensinar, vamos buscar ferramentas que nos capacite também para o ato de ensinar. Cuidar do nosso talento e da nossa virtuosidade é cuidar de algo onde nós estamos focados em primeiro lugar. Depois, você precisa estudar o que está envolvido dentro de um ambiente onde você vai se inserir e onde você não é o foco em primeiro lugar, onde há coisas ao redor que você precisa estudar, que você precisa entender para se inserir e para que de fato você consiga não viver na margem da subsistência com a música, mas viver dignamente, sem preocupação. Estudar música é essencial e estudar o mercado no qual você vai viver por meio da música é também tão essencial quanto, porque uma coisa não prescinde da outra, senão você se torna um baita músico, mas você passa dificuldades financeiras por ter descuidado dessa outra área. E a gente tem que conversar sobre isso. Os músicos precisam também começar a conhecer sobre a importância de ter esse olhar do gerenciamento da carreira, de estudar coisas que são necessárias se você está ali como um professor, diante de alguém que precisa do teu ensinamento. Quantos músicos excelentes são maus professores e acabam matando o talento naquela pessoa que tanto ama a música e gostaria de ter, porque ele não consegue passar o que ele sabe, porque ele não se preparou para passar o que sabe. Ele desenvolveu alto talento, alta virtuosidade, mas não nutriu o que era necessário para estar diante da profissão de professor, entende? Então, cuidar do mercado de trabalho onde você pretende se inserir. Não, Dani, não quero dar aula, eu quero tocar. Ok, então vai pesquisar. O que existe ali de marketing musical, você precisa entender. Essa é uma dica que fica, porque nós precisamos ter consciência da realidade do mercado em que nós vamos nos inserir. Tá bom? É isso aí. Era isso que eu tinha para dividir com você aqui hoje. E eu espero que, de fato, você tenha gostado, que você tenha pensado, refletido durante todo esse nosso bate-papo e que
acima de tudo isso, tenha te agregado, tenha te motivado, te despertado para seguir firme na sua jornada de crescimento e de alegrias, de conquistas com a música, tá bom? Compartilha comigo. Deixa aí pra mim o que você achou dessa videoaula e se você gostou de alguma parte em específico. Se você não concorda com alguma outra coisa que eu falei, alguma coisa, pode falar. A gente sempre cresce nessa conversa, nessa troca mútua, tá bom? E claro, deixa aí seu like, né? Já curtiu? Já põe o dedo, já curte aí, deixa seu like na videoaula, deixa seu like no canal. Eu não sei se você conhece os nossos outros canais, mas tem um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, dentro do Telegram tem o grupo lá, o Evoluindo na Música. Então eu te convido a também circular nas nossas outras redes para que você possa ver nossos outros formatos de conteúdos que há, porque sempre vai te agregar, tá bom? E assim a gente sempre volta aqui para compartilhar, para crescer musicalmente, combinado? Eu te encontro nas próximas videoaulas da Sapiência, hein? Até mais, hein? Tchau, tchau!